das adorações a ídolos, e era uma cidade totalmente adoradora de ídolos. Tanto é que Paulo ele vai corrigir a igreja de Corinto, porque eles ficaram numa dúvida se eles podiam comer carne. E as carnes sacrificadas, vários deuses, as sobras daquelas carnes iam para os açougues daquela cidade. Naqueles açougues, os cristãos, quando eles iam comprar o seu mantimento, eles ficavam com dúvida: será que eu devo comprar uma carne que estava sacrificada a ídolos? Que foi sacrificada a ídolos? E eles ficaram naquela dúvida. E Paulo vem e fala assim: olha, se você não souber, então você pode comer. É isso que ele está falando nas cartas de Corinto, corrigindo. Agora, era uma igreja que quando Paulo fundou, de tamanha unção e graça, uma igreja que experimentou um dos maiores avivamentos daquela sua época. Irmãos, é interessante que eles experimentaram algo que eu desconheço nas outras cartas, que tinha, mas é muito bem descrito aqui na carta de 1 Corinto, em que existia um povo que recebeu o batismo no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas, eles começaram a profetizar, eles começaram a ter dons de cura, dons de milagres, e muitos dos dons do Espírito Santo se manifestaram naquela igreja. Porém, eles faziam de forma muitas vezes errada. Santa Ceia me lembra qual outra carta de igreja que Paulo fala sobre Santa Ceia. Se você puder, me lembra aí, me corrija, que eu quero aprender também. Mas eu só lembro de Corinto. Só que eles, ao fazer o memorial sagrado, lembrando na morte e ressurreição de Jesus, eles estavam fazendo de forma com glutonaria. Exagerava. Olha, meus amados irmãos, Santa Ceia, só um parênteses, não é somente aquele pãozinho e aquele suquinho que você toma no domingo passado, Sabia que você pode fazer na sua casa mais abundante. É que aqui não dá para fazer um banquete para milhares e milhares de crentes da comunidade nobre. Aí tem que ser um pouquinho mesmo, porque... Mas um dia, quem sabe, né? Vamos planejar, né? No dia de Santa Ceia, fazer um mega... Mama Rosa, me ajuda a lembrar aí. Fazer um mega banquete aqui, irmãos, com uvas, pão de verdade, né? Pão, presunto e queijo. Oh, aleluia. Né? Só que eles faziam a Santa Ceia, porque a ceia que Jesus preparou na Páscoa, lembra? Ele falou para os discípulos preparar a Páscoa, era um banquete, irmãos. Um banquete. E naquele banquete, Jesus viu o pão e o vinho. E aí ele falou do pão. Esse é o meu pão. E tomou a simbologia. Pegou o vinho e fez a simbologia do seu sangue. Claro que não dá para fazer um banquete na igreja. Mas depois a gente pensa uma festa bonita, irmã Rosa. Ela é fera na decoração aqui. Só que eles exageravam. Eles já não tinham o temor do Espírito Santo de celebrar a Santa Ceia. E aí Paulo vem trazer correção para uma igreja. Irmãos, mas sabe o que eu aprendo com essa igreja? Mesmo igreja errado, para mim, eu tenho essa opinião formada. É melhor corrigir o excesso do que a falta. Sabia disso? É melhor corrigir uma pessoa, sabe, que está pegando fogo, do que aquele irmão que, meu Jesus. Pastor Isaías vem aqui, aí ele, irmão, pode cantar 10 músicas. Aí o irmão está aqui, mortinho. Irmão, pode ser a música que tirar o Isaías, ver o próprio Jesus em pessoa aqui. O irmão que está morto no culto, ele vai ficar morto no culto. Sabia disso? Mas aquele irmão, uma vez eu lembro de um cidadão que não podia começar uma música do louvor. Se falasse amém, ele ia... Aí o meu Jesus. Aí uma vez eu olhei, aí eu no culto, participando de um culto, eu falando bem assim, e um culto ungido como esse, e não estou fazendo o que aquele irmão está fazendo, sabe? Será que eu estou em pecado? Mas é melhor ver um explodir do Espírito Santo do que a falta. É melhor você pegar aquela labareda e controlar o irmão assim, com muito amor, com muito carinho, do que aquele que tem que pegar no tranco. Já viu o carro que pega no tranco? Que empurra, e não dá.
É melhor corrigir o excesso do que a falta. Essa igreja de Corinto, uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Só que eles tinham esses distúrbios. E Paulo vai corrigindo esses distúrbios. Ele vai corrigindo. Mas era uma igreja cheia do Espírito Santo. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar sobre esses dons do Espírito. Ele vai falar assim, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzíveis pelos ídolos mudos. Quando você não tinha Cristo, é que ele está falando isso. Você se deixava pelos seus ídolos mudos. Mas agora nós temos o Senhor Jesus. E ele fala bem assim: e ninguém pode dizer o nome do Senhor Jesus se não for através do Espírito Santo. Quero te falar uma coisa: quando você chamou o nome de Jesus, não foi você, foi o próprio Espírito de Deus que habita dentro de você. Aleluia. E aí ele vem falar sobre os dons. Aí os dons são diversos: e milagres, prodígios, maravilhas, interpretação de línguas, curas. E eu acredito muito, quando nós estávamos no louvor e a Bíblia fala, não sou eu que digo, eu até brinco, com todo respeito, brinco aqui, que a minha palavra não vale nada, mas a palavra de Deus vale tudo e ela é infalível. Ele nunca mentiu, ele não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa daquilo que ele disse. Ele, o Senhor, diz o seguinte: eu mesmo habito no meio dos louvores e nos louvores do teu povo. Então, quando você estava cantando, não somente esse domingo, mas todas as vezes que nós estávamos louvando ao Senhor, é o próprio Espírito Santo agindo sobre a sua vida. E eu creio muito que o Senhor tem derramado sobre a sua vida uma nova unção, uma nova graça, um novo propósito, uma vida nova sobre você, meu irmão. Talvez, irmãos, olha, eu creio muito que você vai brigar comigo e falar bem assim: pastor, esse domingo me dê licença que eu vou contar o testemunho da minha vitória. Eu acredito. Você vai chegar comigo: pastor, dá licença, porque olha, eu estava naquele culto, não por causa do Senhor, não por causa do louvor, não, porque não é por nós, é apesar de nós, porque não somos nós que fazemos, é Ele, o Espírito Santo, o autor, o Senhor Jesus, é Ele, o nome que está acima de todo nome, é Ele que faz a obra do Senhor, é Ele. E aí você vai brigar comigo: pastor, eu estava com câncer, olha meu exame aqui, não tem mais nada. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que o Senhor vai te derramar tantas bênçãos materiais também, milagres de promoções, você andando pelo Espírito, o Espírito Santo te guiando, te dando discernimento, te dando direção. Porque você não é qualquer pessoa, você é o próprio, a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Você é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E aquele que se lava nas vestes do Cordeiro, no sangue do precioso Jesus, ah, meu irmão, você tem a marca da promessa. E essa era a igreja avivada. A igreja avivada de 1 Coríntios capítulo 12, que Paulo vai trazer uma correção, uma exortação. Mas quando ele termina tudo isso, ele abre a fala, e só para te contextualizar de forma editável, didática, 1 Coríntios não pode ser lida se não houver 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. É por isso que Paulo fala de tamanha unção e graça no meio da igreja do Corinto. Ele vai dizer o seguinte no primeiro versículo: se ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda serei como um bronze que soa. Eu lembro do pastor Roberto, ele sempre ensinou isso, eu aprendi com ele isso. Se não tiver amor, é isso que a Bíblia está falando. Se eu não tiver amor, serei apenas um barulho que acaba o barulho. É isso que Paulo está dizendo. Sabe, meus amados irmãos, domingo passado nós estávamos falando sobre fé. Fé. E hoje eu quero falar sobre o amor. Porque nós podemos ter fé. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo, cair para trás, falar em línguas, um monte de coisa.
culto ungido, abençoado, e tal, botar o culto de cabeça para baixo. Mas se não tiver amor, eu nada serei. E é esse amor que eu quero conversar com os irmãos. O amor que Deus falou em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor que foi capaz do próprio Deus, Jeová, o Eu Sou, soberano, o Pai, dizer o seguinte: eu amo tanto a minha criação, que eu sou capaz de dar o que eu tenho de melhor, que é o meu filho. Porque somente através do Filho, Jesus falou em João capítulo 14, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se não for através de Jesus, ninguém vai ao Pai. Ele está falando da Trindade. Ele está falando da primeira pessoa da Trindade. Se não for através de Jesus Cristo, não tem ligação a Deus. Então precisou vir Jesus. Para a manifestação, o próprio Senhor Jesus é a manifestação do perfeito amor. Porque Ele, Deus, te amou tanto, que Ele foi capaz de dar o melhor que Ele tinha, que era o próprio Filho dele. Quantos podem dizer graças a Deus? E sabe, queridos, a nossa vida cristã, ela tem que ser baseada no amor. Baseada no amor, não há vida de Deus se não for através do amor. Não há unção, não há graça, não há presença de Deus se não for baseada no amor. Se não for baseado no amor. Agora, o que é o amor? Abra lá sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 4. Se não tiver amor, olha que forte é isso aqui. 1 João, capítulo de número 4. Ele fala bem assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você quer realmente viver e experimentar o amor de Deus? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu tenho que te amar. Eu tenho que te amar. Se eu não te amar, eu não tenho como conhecer o amor de Deus. É o que a Bíblia fala. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você pode repetir juntos esse aí: pois Deus é amor. Você uma vez quer perguntar, uma vez alguém perguntou: o que é Deus? Eu respondi na Bíblia. A Bíblia está falando aqui que Deus, Ele é amor. Tem outro adjetivo do conceito de Deus. Se não me engano é Salmo. Deus é a bondade. Deus é bom. Você quer saber o que é Deus? É isso. É a bondade, é a misericórdia, é a graça, é o amor. Nisto, olha o versículo 9. Se manifestou o amor de Deus em nós, na sua vida e na minha, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. É isso que se baseia o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, como um sacrifício pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, então também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós o conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Sabe, queridos, só existe o amor quando nós vemos uma atitude. Deus precisou fazer uma atitude de renúncia, dando seu Filho. Aí sim, houve a manifestação do amor de Deus para com você e para comigo. Falar que ama
mas que não há nenhuma expressão, então simplesmente são palavras jogadas no vento. Todo amor, ele é precedido de uma atitude. Vou te dar um exemplo, bem claro. Eu digo, e já falei abertamente, publicamente, que eu amo a minha esposa. Já me declarei para ela diversas vezes. Até cantei uma canção. Eu vou até pegar o violão e cantar de novo. Mas o tempo não vai permitir. Mas dizer que ama, fazer uma alta declaração. Uma vez eu lembro, nós estávamos no restaurante. Eu acho que era aniversário de casamento. Era numa hamburgueria. Aí tinha um cara no violão fazendo som ao vivo. Aí eu falei, eu vou me declarar para minha esposa. Eu fui lá, peguei o violão e cantei a música do nosso casamento. Na frente de todo mundo, pessoas que eu nem sei quem são. Nunca vi na vida. Mas me declarei para minha esposa de novo. E me declaro quantas vezes for necessário. Domingo passado eu falei que ela mandou, irmãos, eu botar a capa dela no meu celular agora. E eu coloquei. Ela perguntou, como você colocaria? Eu tenho orgulho de colocar. Se você pegar, não é dela, é o meu celular, tá? Mas, se eu não houver honra para minha esposa, quando ela não está, do que adianta altas declarações, capa de celular e tudo outras coisas que forem necessárias. Se não houver honra quando ela não está, quando estou na internet, mando uma mensagem e é uma outra mulher no WhatsApp. E aí? Esse é o momento de demonstrar o verdadeiro amor pelo seu cônjuge. Você está entendendo? Não adianta só falar, tem que agir. Não adianta só dizer que ama, são palavras. Mas se as suas atitudes não forem condizentes com as suas palavras, é um barulho somente. É um barulho. Todo amor vem com demonstração. Todo amor que tem demonstração. Quer um exemplo, irmãos? E eu não fiz de propósito isso aqui não. Você sabia que uma das maiores demonstrações de amor para com o Senhor não está no seu louvor e adoração? Estou falando de música. Sabe onde é que está? Na sua oferta. Sabia disso? É na sua oferta. Porque cantar louvores a Deus é fácil. É que nem eu me declarar para minha esposa, é fácil dizer eu amo. Mas quando você pega e coloca a mão no seu bolso, e você tira a sua oferta, eu não estou falando de valores, eu estou falando de oferta, e você dá para o Senhor, aí sim, você está falando para Deus, que você o ama de todo o seu coração, capaz de você entregar para Ele a sua vida financeira, sabe, a sua confiança nele. Sabia disso? É interessante isso. Sabe, queridos, que Deus está nos levando a nós sermos como uma esponja, em nome de Jesus. Eu declaro sobre essa igreja, que essa igreja já é e será cada vez uma esponja. O que é uma esponja? Eu lavo louça quase todos os dias lá em casa, porque minha mulher manda. E eu vou lavar com um bom obediente. Só que eu estou com preguiça, que eu não lavo. Aí todo mundo é de fé. Aí eu pego aquela esponja e eu enxargo de água, eu coloco detergente ou sabão. Não, só para uma curiosidade. Eu já falei para minha esposa comprar sabão em barra para economizar o detergente. Mas ela não deixa, não sei porquê. Ela não gosta. E aí aquele detergente, coloca detergente, sabão, seja lá o que for. E aí você encharga de água, lava. Se você espreme, vai sair todo aquele sabão, aquela água. Aí o que você faz de novo? Coloca mais sabão para poder ensaboar o restante. Mas quando a louça está bem grande, né? 3, 5, 7 dias que você não lava. Aí tem que repetir o processo várias vezes. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim é o povo de Deus. Cheio de amor. Cheio de amor. E o Senhor derramando amor sobre a sua vida. E aí quando você é apertado, quando a coisa aperta sobre a sua vida, o que sai? Sai o amor. Sai o amor. Sai o amor. Aperta, sai amor. A sua esposa está, às vezes, uma macaca, irmão. Aí ela te aperta aí. Eu preciso melhorar mais nisso.
E eu estou melhorando, irmão. Porque nisto permanece o amor em Deus, em mim. Né? Sou ser humano como qualquer um. Aí ela responde, amor, tem que sair amor. Tem que sair amor. Se você aperta a sua esposa, estou falando no bom sentido, tá, queridos? Estou seguindo no sentido figurativo da situação. Simbólico. Se aperta a sua esposa, tem que sair amor. Se aperta os seus filhos, tem que sair amor. Se aperta os seus pais, tem que sair amor. Quando o irmão lá do seu trabalho é um nó e aperta você, apronta com você, o que tem que sair de você? É o amor de Jesus. Porque nisto está aqui o amor de Deus Pai, que nós conhecemos ao Senhor Jesus. E Ele vai te derramar uma enxurrada de amor, meus amados irmãos. Certa vez eu estava pegando a Letícia no colégio, e era um lugar bem apertado de trânsito. E estava bem engarrafado, eu com paciência, muita paciência. E eu só girei o pneu, mas eu sabia que ia demorar um pouquinho para sair, porque o engarrafamento estava grande. E eu já estava conformado que eu ia esperar escoar todos os carros, para depois sair. E só que eu girei o pneu. Um cidadão foi lá e bateu no meu pneu. Eu não sabia que era o pneu. Eu saí do carro, pensei que tivesse batido a lataria. Eu saí do carro e eu olhei. Eu só vi que era o pneu. Mas aquele camarada saiu do carro, mas me xingou, irmão. Tadinha da minha mãe que já está com Jesus. E me xingou. E eu sou pastor. Sou pastor. Aí eu lembrei de Efésios, capítulo número 4. O ministério que o apóstolo Paulo, menciona. O ministério quíntuplo. Mestre, pastor, evangelista, apóstolo e profeta. Irmãos, eu peguei todos aqueles ministérios e fechei a mão. Ele mexeu com a minha hombridade. E a minha vontade, porque aquele cara não fez nada para aquele cara. A minha vontade era de pegar o ministério quíntuplo inteiro. E ele experimentar o poder de um homem ungido. Mas ele me apertou. E o velho homem surgiu. Mas sabe o que saiu naquele dia? Saiu amor. E a Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Sabe o que eu fiz? Fiquei calado. Mas a mão fechada. Se ele viesse para cima de mim, eu também não ia apanhar de graça também, né? Aí fiquei calado. E ele me xingou de tudo quanto foi nome. E ele entrou no carro, viu que eu não fiz nada, entrou no carro e saiu me xingando. Aí eu voltei. Sabe o que minha esposa falou para mim? Parabéns. Você mostrou que você é um homem de Deus. Certa vez, eu lembro, eu estava na... Eu não vou contar tudo, tá? Mas em particular eu posso te contar. Estava na sacada lá de casa, passou um cachorro, um Rottweiler, e estava mexendo com os outros. Eu falei, rapaz, esse teu cachorro vai mexer com os outros. Aí ele me mandou para aquele lugar. Oi, lá de baixo. Me mandou para aquele lugar. Falou aquele palavrão mesmo, irmão. Aí sabe o que eu falei? Eu vou mesmo. Por quê? Porque eu não vou revidar. A Adriane viu. Ela lembra até o palavrão qual foi. Foi feio. Não vale a pena, que está gravado. Vão me demitir se eu falar esse palavrão. Eu só disse, eu vou mesmo. Mandaram acabar aqui. Sabe o que eu aprendo? Eu estou aprendendo, irmãos, até quando nós chegarmos na glória, nós vamos viver o perfeito amor de Deus sobre as nossas vidas. Olegário Gonzalez Cardeal, um teólogo espanhol, católico, ele, nos seus estudos, em um dos seus livros, ele botou uma frase linda, 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 é bem longa. Não é bem longa, ela é longa, mas ela é muito legal. Olha só, ele falou assim, escute isso aqui, você atende para isso. Para chegar ao eterno, é necessário voltar os olhos para a temporalidade. Escute isso. Para ir até Deus, é necessário passar pelos homens. Para penetrar profundamente no mistério, é necessário
partilhar a intimidade com um próximo humano. Para nos conhecermos a nós mesmos, temos que passar pelo irmão e deixar que ele passe por nós. Uau! Sabe, queridos, o amor, ele precisa ter uma demonstração prática do seu dia a dia. Porque do que adianta ser crente da Pachuti, da comunidade nobre, e tá brigando por aí, irmão, e tá fazendo zonzeira por aí, e tá se vingando por aí. Aí tá aqui no culto, mover sobrenatural, que louva ungido e chora. Mas no seu dia a dia, você não está praticando os princípios do amor. Para encurtar a história, Paulo, aconteceu algo tão forte em 1 Coríntios. Porque nós precisamos amar todas as pessoas. Nós precisamos amar cada pessoa que está aqui. Nós precisamos amar, amar e amar. E eu sei que às vezes não é fácil demonstrar esse amor para aquelas pessoas que perto da nossa vida, quem é pedra do tropeço. Eu sei que tem gente, meu irmão, que é complicado. E Paulo, eu vou te contar essa história, está em 1 Coríntios capítulo 5. Ele está tão invocado dentro da igreja, porque tem uma pessoa lá que já foi amada, que já foi instruída, que já recebeu conselhos. Mas aquele camarada, ele aprontava muito, ele não ouvia conselho, ele não obedecia a sua liderança. E ele tinha um pecado terrível, que era o de se relacionar com a sua madrasta. Que ter pecado horrível, nível sexual. E ele tinha esse pecado com a mulher de seu pai. E Paulo, vendo, eu acredito, irmãos, a Bíblia não vai dizer tudo, mas depois eu te explico. Mas a Bíblia, Paulo talvez já tenha feito todas as soluções. E aí ele vai dizer que ele traz uma solução definitiva. E a solução definitiva, diz a Bíblia, que ele dá uma sentença para aquela situação complicada. Está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Ele fala assim: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele abandonou e falou assim: não tem mais esperança aquele camarada. E ele falou assim: olha, eu vou entregar para Satanás. Quem sabe no dia da sua morte ele vai e reconhece o Senhor Jesus e pronto. Porque não ouve ninguém, não obedece ninguém, não segue a instrução, o pecado é o mesmo, é um pecado bem feio. A tal ponto que ele fala bem assim, no versículo 13: expulsai, olha que coisa forte, expulsai, pois, dentre vós o malfeitor, aquela pessoa que estava fazendo coisas más. Expulsai da congregação, expulsar da igreja. Já pensou um negócio desse? Uma vez, há alguns anos atrás, nós estávamos recebendo de uma outra igreja um jovem que ele aprontava mesmo naquela igreja lá. E ele falou que ele foi expulso da igreja. E eu, meu Deus, eu me deparei com a situação. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém aqui tem a capacidade de expulsar ninguém. Deus me livre de um negócio desse, expulsar os irmãos da igreja. Mas Paulo viu aquela situação e ele achou essa solução. Mas deixa eu te falar uma coisa: ele achou a justiça. Ele foi justo mesmo nesse caso. Era complicado, era um caso muito difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o amor, ele está acima da tua e da minha justiça. O amor está acima da justiça. Paulo era ser humano, e ele achou essa solução de expulsar aquele irmão da igreja. E aí tem denominações, como essa que eu já te mencionei, que expulsa os irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: 1 Coríntios sempre tem 2 Coríntios. Você não pode ler esse texto se você não ler 2 Coríntios. Na carta de 2 Coríntios, Paulo vai dizer, capítulo 2, versículo 4: porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas. Aqui Paulo está falando o verdadeiro sentimento. Quando ele falou: expulsa aquele malfeitor do meio de vós. Era com muita lágrima, era com muita angústia. Paulo não queria expulsar aquele irmão. Paulo não queria.
Porque Paulo acreditava em todas as pessoas, inclusive no malfeitor. Mas, sabe o que ele falou? Versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o consumido por excessiva tristeza. E no versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Sabe? Paulo olhou para aquela pessoa que foi expulsa e falou assim: recebei ele de volta. Vamos amar. Eu decido amar. Eu decido escolher a pessoa, mesmo que ela tenha feito coisas terríveis. O amor que excede todo entendimento, onde esse amor é capaz de botar sua justiça na vergonha. E você dizer: eu prefiro escolher a opção de amar do que a opção de ser tão justo. Aí, pastor, mas a Bíblia fala, Jesus diz: aqueles que têm sede e fome de justiça. Sim, Deus é justo, mas Deus é amor. Sabe, querido, se nós vamos ter que errar, se nós vamos ter que agir, se eu e você, nós tivemos que fazer algo, seja baseado no amor e não na sua justiça própria. Porque a justiça de Deus, ela não é a sua justiça. A justiça de Deus, ela é baseada no amor. E acreditar em todas as pessoas. E acreditar no potencial das pessoas. E acreditar que, irmãos, mesmo que essa pessoa seja um nó, mesmo que essa pessoa seja um pecador, mesmo que essa pessoa não tenha mais nada que possa lhe oferecer para você, ela ainda é filho e filha do Deus que criou você também. Quem está entendendo? Se for para errar, seja pelo lado do amor. Eu concluo dizendo, Efésios capítulo 3, versículo 14. Paulo vai dizer o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do meu Pai, de quem toma o nome da família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse amor, irmãos, que é capaz de perdoar, esse amor que é capaz de sofrer o dano, esse amor que é capaz de renunciar. Sabe, queridos, às vezes na nossa vida nós precisamos aprender que precisamos sofrer a injustiça, muitas vezes. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Só existe entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Sabe o que Paulo está falando? Para que você demonstre o seu amor para que qualquer pessoa sofra o dano. Isso é esquisito, não é? Porque ninguém quer sofrer o dano, ninguém quer perder, ninguém quer perder nada, todo mundo quer ganhar. Mas o amor faz você reconhecer que você não precisa da vitória, você precisa somente do amor. Mateus capítulo de número 5, versículo 38, na tradução da linguagem de hoje, para ficar bem claro essa mensagem, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado, para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga a 1 quilômetro, carrega 2 quilômetros. E se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E Romanos fala bem assim, capítulo 12, versículo 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. O amor faz você ser realmente conhecido de Deus. E se você é do Senhor, todos os dias, tem que sair esse amor. Tem que sair esse amor. Tem que sair, tem que espremer e sair muito amor do Senhor Jesus. E essa igreja é alicerçada no amor de Deus. Então não importa quem chegar aqui, não importa quem for, o único dever que nós temos que fazer é amar sobre todas as coisas. Diga a pessoa que está do seu lado assim: eu te amo, eu quero o melhor para você. Aí fala bem assim: e se você me perturbar, se você aprontar comigo, eu vou continuar te amando. E se você realmente me ferir, agora é sério, irmãos, se você me ferir, eu vou te perdoar.